Olá pessoal, que bom ter a companhia de vocês em mais uma análise detalhada aqui no canal Vamos Fazer Dinheiro. Hoje a gente vai colocar sob a lupa um ativo que muita gente acaba deixando passar batido quando procura ganhos explosivos de curtíssimo prazo, mas que é um verdadeiro pilar de estabilidade financeira. Estamos falando da ISA Energia, negociada na bolsa sob os tickers ISAE3 e ISAE4. Para quem está focado em construir um patrimônio blindado com geração de renda, muita previsibilidade, essa é, de longe, uma das ações mais subestimadas de todo o setor elétrico brasileiro. O nosso objetivo hoje é dissecar esses números, entender a fundo esse modelo de negócios e descobrir por que os grandes investidores institucionais adoram essa empresa. O nosso roteiro de hoje está super direto. A gente vai cobrir 6 pontos essenciais. Primeiro, o que de fato é a ISA Energia. 2. O segredo por trás do modelo de negócios. 3. Os fundamentos e os dividendos atuais. 4. As vantagens contra os riscos ocultos. 5. Uma comparação estratégica com outros ativos. E, para fechar, por que ela é o famoso colchão da carteira. Então, bora direto para o ponto 1. O que é a ISA Energia? Para quem está no mercado há mais tempo, com certeza conhece essa gigante pelo seu nome antigo, né? A famosa ISA CTEP. O coração do negócio deles, o verdadeiro core business, é pura infraestrutura, transmissão de energia elétrica. Basicamente, eles gerenciam aquelas torres e linhas gigantescas que cortam o nosso país de ponta a ponta. Mas a operação não para por aí. A empresa também foca pesado em projetos de expansão construídos do zero, os chamados projetos Greenfield, além de modernizar e reforçar as redes que já existem. E um detalhe super importante para a gente ter no radar é que o controle da companhia está nas mãos do grupo colombiano ISA, que tem uma baita experiência em infraestrutura e uma presença fortíssima em vários países da América Latina, o que dá um peso institucional muito grande para o negócio. Avançando para o nosso segundo ponto, o segredo do modelo. E é aqui que a coisa fica fascinante. Sabe aquela intuição lógica de que uma empresa de energia ganha dinheiro vendendo energia? Esquece isso aqui. A ISA Energia não vende energia de jeito nenhum. O modelo deles é estritamente de transmissão. O que isso quer dizer na prática? Eles recebem uma receita regulada, que o mercado chama de RAP, a receita anual permitida. Ou seja, a empresa é paga simplesmente por disponibilizar a linha de transmissão. Não importa se está passando muita ou pouca energia ali, se choveu demais e os reservatórios encheram ou se o consumo das famílias despencou. Isso zera completamente o risco da commodity e aquela dor de cabeça com a volatilidade da demanda. O fluxo de caixa deles acaba sendo quase como um relógio suíço em termos de estabilidade. O que nos leva ao ponto 3, fundamentos e dividendos atuais. O detalhe crucial aqui é este número para 2026, 4,7%. Esse é o dividend yield estimado. Pode até ser que, numa primeira olhada, não pareça aquele rendimento agressivo que faz os olhos brilharem, mas o grande segredo é a qualidade e a previsibilidade desse dinheiro caindo na conta. Esse retorno está acima da média histórica do setor e, como a gente acabou de ver, vem daqueles contratos super amarradinhos e seguros. Quer um exemplo prático da recorrência desse fluxo? Dá só uma olhada naquele pagamento que rolou agora no quarto trimestre de 2025. É uma geradora de renda fantástica. Claro, a gente tem que alinhar expectativas. Ela não é uma máquina explosiva de dividendos estilo Mataísa da vida, mas é sem dúvida nenhuma um fluxo extremamente confiável. E olhando para os fundamentos mais amplos, as ações ordinárias têm flutuado ali na casa dos R$ 34 a R$ 35. O nosso famoso preço sobre lucro, o PL, está em mais ou menos 8,8 vezes. Gente, para uma empresa de infraestrutura com risco tão baixo, negociar menos de 9 vezes o lucro é um sinal claríssimo de que o ativo está barato em comparação com os pares do setor. E olha o tamanho do negócio, um valor de mercado batendo a casa dos 20 bilhões de reais. Não estamos falando de nenhuma aventurazinha frágil. Para melhorar, as projeções mostram uma taxa interna de retorno, a TIR real, beliscando os 10%. Ganhar 10% de forma sólida e limpa, acima da inflação, é literalmente música para os ouvidos de quem investe focando no longo prazo. Agora, entrando no nosso quarto ponto, vantagens contra os riscos ocultos. Porque uma análise profissional precisa ser 100% objetiva. Vamos começar pelas notícias boas, os pontos fortes, que são bem difíceis de ignorar. A previsibilidade de receita que esses contratos regulados entregam é algo raríssimo na bolsa. O risco operacional vai lá no chão, justamente por causa daquela ausência de dependência do preço da energia. E com aqueles múltiplos descontados que a gente comentou agora há pouco, os grandes bancos estão projetando um potencial de valorização, um upside, que pode ultrapassar os 20%. Além disso, contrariando a lenda de que empresa de transmissão é estática e não cresce, a ISA Energia tem uma avenida de crescimento super clara, entregando aqueles novos projetos Greenfield e reforços, o que vai engordando a receita anual permitida ao longo do tempo. Mas, virando a chave, a gente precisa falar dos riscos ocultos com muita frieza.
Primeiro de tudo, o crescimento estrutural em transmissão é, por natureza, mais travado do que na geração ou na distribuição, então não espere explosões de crescimento aqui. Segundo ponto é a dependência regulatória, que é maciça. Qualquer canetada ou mudança nas regras do governo bate direto no valuation da empresa. Terceiro, fiquem de olho nas oscilações contábeis no lucro. A gente viu, por exemplo, uma queda de quase 40% no lucro agora no quarto trimestre de 2025. Isso não quer dizer que a empresa está deteriorando estruturalmente. Foi um efeito contábil, mas com certeza assusta o mercado e afeta os números. E por último, esses novos projetos Greenfield custam caro, né? O que significa que a empresa está expandindo o endividamento para financiar essas obras. É um fator para se monitorar de perto. Passando para o nosso quinto ponto, comparação estratégica de ativos. Isso ilustra de forma brilhante exatamente onde a empresa se encaixa no setor. Esse mapeamento é um verdadeiro divisor de águas. Olha só como as coisas se posicionam no tabuleiro. A ISA Energia fica lá isolada na transmissão pura, com a característica imbatível de ser ultra previsível. Aí você pega uma CPFL da vida, que foca em distribuição e paga dividendos fortes, mas assume aquele risco de inadimplência do consumidor final. A Equatorial já brilha pelo crescimento e por uma execução operacional absurda. A CEMIG, ótimos dividendos também, mas carrega nas costas aquele peso inevitável do risco político por ser estatal. E só para dar um contraste radical na ponta oposta, joga uma Prio aí na mistura. Setor de petróleo e gás, crescimento agressivíssimo, mas com uma volatilidade de tirar o sono. O recado aqui é super direto. Colocar a ISA Energia na carteira é uma escolha deliberada de abrir mão de crescimentos explosivos em troca do máximo absoluto de segurança. E, finalmente, chegando na nossa sexta e última parte, o colchão da carteira. No jargão dos investidores profissionais, a ISA Energia frequentemente ganha esse apelido fantástico, o colchão da carteira. E a analogia não poderia ser mais perfeita. Para que serve um colchão? Para absorver impacto. Quando o mercado entra naquele modo pânico completo, as taxas de juros vão nas alturas ou estoura alguma crise global, é exatamente esse tipo de ativo que segura as pontas e reduz a volatilidade geral do portfólio. A empresa continua lá, pingando dinheiro na conta de forma constante, gerando aquela paz de espírito essencial que permite até equilibrar e compensar outros investimentos bem mais arriscados que compõem a parte agressiva da carteira. O que nos deixa com essa reflexão provocativa no final das contas? Será que vale a pena trocar a chance de um crescimento rápido pela segurança máxima? A verdade nua e crua é que não existe um investimento perfeito. Existe um investimento adequado para a estratégia correta. Se a pegada for de um perfil moderado ou mais conservador, não tem muita conversa. A estabilidade, a proteção e aquele fluxo de caixa super previsível transformam a ISA Energia em uma das ações mais excepcionais de toda a Bolsa brasileira, mesmo com um ritmo de crescimento mais contido no médio e longo prazo. E aí, essa análise visual ajudou a clarear o papel estratégico desse ativo para vocês? Para dar aquela força essencial para o nosso trabalho aqui no canal Vamos Fazer Dinheiro, a gente pede aquele apoio de sempre. Deixa o seu gostei aqui no vídeo, não esquece de mandar a sua opinião e as suas impressões nos comentários, se inscreve no canal agora mesmo e, claro, ativa o sininho para ter certeza de que as nossas próximas análises não vão passar despercebidas. Um agradecimento enorme a cada um que acompanhou esse estudo até o fim, bons negócios, excelentes investimentos e a gente se vê na próxima.